Olá, cintura fina! Hoje nós vamos dar início a uma live sobre a série de ácidos graxos. Começamos a série do beabá dos carboidratos, inicializamos e finalizamos a série do beabá dos carboidratos e agora nós estamos começando a série de alfabetização lipídica e hoje é para nós falarmos sobre a suplementação de lipídios e a medida da cintura. Será que a gente pode suplementar com lipídio? Hoje eu estou aqui colocando o coração na frente, né? Para que a gente tenha uma saúde do coração, e essa é uma das principais expectativas da cintura fina, que a gente tenha saúde e qualidade de vida, e a fita verde para que a gente tenha essa esperança nesse ano de saúde, que a saúde seja retomada e que a gente possa ter frentes com qualidade de vida e de retorno, né, a uma vida social mais saudável, imunizada, que eu acho que todo mundo espera. E aproveitando este momento, nós vamos falar sobre suplementação de qualidade. E na verdade o que a gente quer mesmo é uma alimentação de qualidade, porque uma alimentação de qualidade promove uma boa forma física, e com essa boa forma física a gente consegue ter uma boa medida da cintura e preservar os órgãos principais e ter boa saúde. Essa que é a ideia, né? Quando a gente fala, na verdade, em suplementar, é colocar uma alimentação um pouco mais concentrada em alguns nutrientes que pode fazer falta ou não na nossa alimentação. Porque alguns alimentos que são essenciais, que a gente não consegue produzir esses alimentos, a gente realmente tem que suplementar com eles. Então, alguns alimentos, né, são fundamentais para o nosso organismo e são essenciais. Quando eles não são essenciais, significa que o nosso próprio organismo consegue fazer conversões metabólicas e produzir aqueles alimentos. Mas quando esses alimentos são essenciais, significa que a gente precisa de uma fonte extra, né, do nosso organismo. A gente tem que ter uma alimentação para que esse alimento ele chegue no nosso organismo de uma maneira funcional, e por isso, nesse caso, a gente tem uma alimentação que é funcional, e essa alimentação que faz o nosso organismo funcionar, que é uma alimentação funcional, ela normalmente é essencial. Então, o que a gente vai atrás? De buscar aquilo que é essencial para o nosso organismo e que faz o nosso organismo funcionar. E a gente muitas vezes não acredita que o que pode ser essa alimentação que tenha algum ácido graxo envolvido nisso. Vamos pensar que o ácido graxo é uma categoria de gordura, é lipídio. Então, a gente tem o ácido graxo saturado, que é aquele ácido graxo que se encontra na forma sólida na temperatura ambiente. Esse ácido graxo, ele normalmente é saturado e ele fica sólido, aí a gente encontra esse ácido graxo nas manteigas, né, nas margarinas. E os ácidos graxos que são insaturados, normalmente eles estão na forma líquida, e aí a gente encontra esses ácidos graxos insaturados nos óleos. Mas nem todo óleo é tão bom assim para a nossa composição corporal. Existem aqueles que são essenciais e que fazem parte desde o nosso desenvolvimento embrionário até a nossa vida adulta. Então, vou fazer aqui uma trajetória para que a gente entenda como que isso funciona. No nosso desenvolvimento embrionário, a gente precisa de ter membranas bem formadas, a gente precisa de ter um desenvolvimento embrionário bem certo, bem resolvido com as nossas células, principalmente na formação do tubo neural. E para isso, as membranas celulares que são formadas nas nossas células, elas precisam de ácidos graxos. Por isso, esses ácidos graxos, durante o desenvolvimento embrionário, são muito importantes para a formação desse tubo nervoso e das células neuronais, para que a gente tenha uma boa formação embrionária. Então, desde a gestação já é necessário que a gente faça uma alimentação rica em ácidos graxos insaturados
ômega 3. Esse é o propósito da nossa fala hoje. Então, durante a gestação, normalmente no acompanhamento com a obstetra, as mulheres já tem essa resolução clínica, às vezes, né? Essa prescrição para que elas usem ômega 3. Então é necessário que essa suplementação ela seja prescrita, né? A gente não pode ser tão aleatório assim no que a gente faz. As alimentações naturais, elas são feitas numa dieta diversificada e quanto melhor for essa dieta, melhor para o nosso corpo. Então, durante o terceiro mês de gestação, durante o segundo trimestre de gestação, é muito importante o acompanhamento para saber se há necessidade de uma suplementação com ômega 3. E quando é necessário isso? Se a pessoa não consome peixe, porque quais são as fontes? Peixe de águas frias e profundas. Então, atum, sardinha, a sardinha que era muito comum e a gente às vezes não vê nos grandes centros urbanos, mas sardinha tem muito ômega 3, arenque, krill, camarão. Então, algumas coisas que tem muito ômega 3 e que a gente não come com muita frequência, e dependendo da região em que a pessoa está, ela não consegue. Então, nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Ela pode suplementar com ômega 3 em cápsula. Então, o que o ômega 3 faz durante esse período de gestação? Ajuda a formar esse tubo neuronal, as células nervosas, os estímulos nervosos do embrião. Durante a amamentação, é extremamente importante que pelo leite saia esse ômega 3 para nutrir esse recém-nascido, que se a amamentação for até os 2 anos de idade, também é importante que a mãe faça essa suplementação com ômega 3, é claro que com acompanhamento clínico sobre isso. Essa suplementação, então, vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança, no desenvolvimento motor, porque o ômega 3, ele é anti-inflamatório, é antidepressivo, ele está relacionado com a preservação das células musculares, é uma substância que está na membrana de todas as células e que ajuda as células a não inflamarem. Então é um anti-inflamatório muito potente e que a gente precisa em grande concentração no nosso corpo. É necessário suplementar se você não come peixe, por exemplo, 3 vezes por semana, porque o óleo de peixe é o principal combustível onde a gente encontra esse suplemento, esse nutriente. Então, a suplementação é importante para quem não tem essa liberdade, né, de comer esses alimentos como alimentos funcionais. Porque um alimento desse tipo, né, que faz o organismo funcionar assim tão bem, por exemplo, durante o esporte, esse tipo de alimento para o esporte, ele é extremamente importante porque em alguns estudos mostram como que ele está relacionado com a diminuição da fadiga depois do esporte. E muitos estudos também relacionados à questão de que se esse ácido graxo faz com que a pessoa engorde ou emagreça. Porque às vezes a pessoa pensa assim, olha, isso não é uma gordura, e a gordura ela não é para causar obesidade, ela não é para ser acumulada na forma de gordura. Então, uma das características do ômega 3 é que ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, ele diminui o triglicérides, ele controla a pressão arterial, ele diminui os índices de glicemia. Então tem vários fatores associados ao ômega 3 que previne a síndrome metabólica que está relacionada, que são fatores que estão relacionados com a síndrome metabólica, né, que são os fatores bioquímicos que estão relacionados com a síndrome metabólica, que é o triglicéride alto, a glicemia alta e a pressão alta. Então ele faz o controle dessas reações. Um baixo nível de ômega 3 pode fazer com que a pessoa fique com depressão. Então a gente precisa de ter uma ideia de que pode estar faltando algum suplemento e que talvez não seja aquele suplemento que você
pensa que está faltando. Quanto mais variada for sua alimentação, melhor. Mas se você não comer esse tipo de peixe, não vai ter ômega 3 na sua alimentação. Ah, mas tem ômega 3 nos vegetais, né? E nos alimentos integral que a gente compra, está escrito lá, tem ômega 3. Tem o ômega 3 que está na linhaça, mas as principais fontes de ômega 3, que é o EPA, o EPA e o DHA, esses aí estão nos óleos de peixe, nos peixes de águas profundas. Quando a gente vai comprar uma suplementação com ômega 3, eu cortei uma caixinha aqui, para não fazer propaganda do suplemento, então deixa eu mostrar essa caixinha aqui, ó. Então, olha, quando a gente vai comprar ômega 3, aí vem escrito assim, ômega 3, e vem a proporção aí de ômega 3, né? 1000 miligramas de óleo de peixe. E aí vem escrito EPA e DHA, que é os que estão no óleo de peixe, porque o outro ômega 3 é o ALA, que está presente na linhaça, que a gente também pode utilizar o óleo de linhaça, mas é em uma proporção bem pequena de ômega 3 e dentro do organismo o ALA é mais lento para poder agir dentro das membranas e trabalhar principalmente nos neurônios. Haja visto que tem vários estudos com Alzheimer, com epilepsia, em torno da utilização suplementar de ômega 3, com acompanhamento clínico de neurologista, é claro, mas vários estudos sobre o sistema nervoso relacionado ao uso de ômega 3. Quando a gente olha essa medida aqui do ômega 3, 1000 miligramas, a gente ainda tem que olhar atrás da caixinha, tá? Atrás da caixinha aqui, onde tem essa bula, e tem escrito assim, ó, contém... Aí, no caso, vai ter escrito assim, contém tantas gramas, vai depender da marca, por 2 cápsulas, por 3 cápsulas. Imagina que, por exemplo, nesse aqui que eu estou mostrando para vocês, de EPA tem 400 e de DHA tem 500 miligramas. 900 miligramas por cada 2 cápsulas. Aí você tem que dividir para saber quantas miligramas que tem em uma cápsula, tá? Sendo que 3 gramas diárias de ômega 3 é bem legal como suplementação para fazer com que você tenha antioxidante em grande proporção e anti-inflamatório em grande proporção no seu organismo. Um dos primeiros estudos feitos com isso foi com os esquimós, que consomem muito mais ômega 3 que a gente, porque eles vivem comendo peixes, né? Então, os esquimós da Groenlândia. Então, eles têm uma capacidade de ter ômega 3 com muita facilidade, não precisa suplementar com cápsula, porque esse é o alimento funcional que eles têm naturalmente, né? E já que isso só se encontra assim, nessa fonte, quem pode comer isso à vontade não precisa suplementar. Então, eles têm menos câncer, têm menos problemas cardiovasculares e, além de tudo, eles podem adquirir isso sem ter nenhum custo. Porque às vezes você vai encontrar um ômega 3 muito caro, mas com uma proporção muito pequena por cápsula. Então, às vezes vai estar escrito por 3 cápsulas, por 2 cápsulas. Aí você vai ter que fazer os cálculos desse ômega 3 para saber o quanto você está tomando. E como é óleo de peixe, isso fede, né? Um efeito colateral que pode dar, por exemplo, é mau hálito, cheiro de peixe. Se estiver dando cheiro de peixe, que bom, porque é o óleo de peixe mesmo, né? Que está lá dentro da cápsula. E de vez em quando você fura uma cápsula ou outra para ver se não está rançoso, porque aí está estragado. É bom guardar em lugar sem luz solar e tudo para ele não oxidar e não estragar. E aí isso não é ruim porque a cápsula não deixa você sentir o gosto, né? Mas pode às vezes sair o gosto pela boca e tudo e dar esse mau hálito, pode dar azia. Então tem algumas coisinhas pequenas que são esses efeitos colaterais, tá? Mas em contrapartida tem esse monte de efeitos que são bons. Esse é um ácido graxo insaturado, que a gente tem que comer nos alimentos que são alimentos funcionais. Então o peixe é um alimento funcional, além das suas propriedades todas nutritivas, ele faz com que o nosso organismo funcione melhor. A linhaça é um outro, então eu tô falando desses que tem o ômega 3.
né? Com relação ao ômega 6, que também é um alimento essencial, que eu também preciso comer, que o meu organismo também não consegue produzir, a gente já consome esse ômega 3 em muitos alimentos industrializados. Então a gente acaba comendo uma proporção muito alta de ômega 3, de ômega 6, sem querer. E a gente precisa entender que tem uma proporção de 1/5 de cada ômega 3 que a gente come. A gente teria que comer 5 de ômega 6 e a gente acaba comendo 30, 40. E o ômega 6, ele é um pró-inflamatório. Então a gente acaba inflamando as nossas células porque a gente come ômega 6 demais e ômega 3 de menos. Por isso é bom a gente ficar de olho nessas proporções de consumo, para que a gente consiga equilibrar isso e fazer com que as nossas células elas consigam trocar as gorduras ruins pelas gorduras boas, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer quando você tem excesso de ômega 6 é você ter uma inflamação interna, é você ter endurecimento de vasos sanguíneos, e quando entra o ômega 3 na história, aí ele começa a quebrar esse excesso de gordura que está aí e trocar essas gorduras, porque quimicamente é isso que acontece, uma molécula se converte na outra. Esse ômega 3, então, ele serve de suplementação e pode fazer com que você, ao tomar esse ômega 3, diminua o excesso da sua gordura ruim, porque você consegue metabolizar esse ômega 3, porque se ele é um ômega 3 de óleo de peixe, ele é um ácido graxo de cadeia média, e ácido graxo de cadeia média é utilizado como fonte de energia, principalmente nas atividades físicas de longa duração. Então, pense que 10% da dieta diária poderia ser uma gordura boa, porque essa gordura boa é importante para o funcionamento cerebral, é importante para diminuir a depressão, é importante para diminuir a gordura corporal. Aí que essa suplementação com ácido graxo pode fazer com que a gente diminua a medida da cintura, tá? Aí alguém me pergunta assim, ó, no caso do exercício físico, quem está perguntando isso é o Flávio de Jesus, ele está perguntando assim, ó, no caso do exercício físico, o que é melhor comer? Peixe antes ou depois do exercício? Olha, na verdade, o que vai acontecer é que vai depender da intensidade e da duração desse exercício, não é? Porque o ácido graxo, normalmente, ele não é o primeiro a ser usado, né, Flávio? Numa atividade física. O primeiro a ser usado são os carboidratos livres, principalmente a glicose. Eu uso ácidos graxos livres, poupando os aminoácidos, poupando as proteínas, quando eu já gastei a glicose. Então, na verdade, eu posso comer isso antes, quando eu vou fazer uma atividade de longa duração, para preservar o glicogênio, para que ele fique para o final da atividade física. Então, se for uma atividade de longa duração, aí sim você pode usar isso antes da atividade, tá? E Michele diz que usa ômega 3, o DHA. Isso, esse aí, o nosso cérebro, 60% da gordura do nosso cérebro é DHA. Então, extremamente importante para que as nossas conexões sejam rápidas e para que a gente tenha estímulo cerebral bem rápido. Aí vem a Débora e pergunta assim, como saber se o ômega 3 que eu tomo é bom? Aí é aquela coisa, né? Você vai ter que saber se ele não está oxidado, né? É bom que você leia atrás, né, como eu tinha mostrado, atrás da cápsula, né, da caixa, onde tem a bula, para você entender quantos miligramas de DH e de EPA, né, ou EPA, tem no seu ômega 3. Porque quanto mais miligramas ele tiver por cápsula, é melhor. Porque às vezes você vai ter que tomar muitas cápsulas para poder adquirir, né, 3 gramas por dia de ômega 3.
Então não adianta, porque lá se está escrito lá que ele é 1000 gramas por 2 cápsulas, aí se você quer tomar, você vai tomar de 2 em 2 cápsulas, você pode tomar 3 vezes por dia, você já vai ter essa concentração alta de ômega 3. Mas se você tiver uma proporção muito pequena, que é o que acontece, por exemplo, no caso da linhaça, que é o ALA é menos predisponível para uso no organismo e no cérebro, por exemplo. Então, normalmente, tomar o DHA é melhor. Quem já tinha falado aí é a Michelle, que usa o DHA, porque ele é o melhor, por exemplo, para prevenir depressão. Tá? Ele é melhor, por exemplo, para que você está com uma fadiga de estudos, né? Porque fim de semestre, ou porque você está estudando para uma prova, ou porque você está estafado, aí esse tem que ter uma proporção melhor de DHA, porque esse aí tem um estímulo para os neurônios melhor. Se ele tiver muito ALA, né? ALA, aí ele é menos bom, porque você vai ter que tomar uma quantidade muito maior. Por isso que o que é o de linhaça é legal, mas a quantidade que você tem que tomar para chegar na concentração do DHA é muito maior. Já que você vai suplementar, que suplemente com aquele que tenha uma ação mais diretiva naquilo que você quer. E se for essa ação, o DHA é o melhor. Normalmente vem os dois em um só. Mas se a prescrição foi para o DHA, de preferência, pode ter sido por causa de cansaço mental, né, para estímulo das atividades cognitivas, aí o DHA é o melhor. Responde isso, Débora? Então, essa é a questão, porque vai depender de qual foi a funcionalidade. Por isso que a gente pode suplementar, então, com gordura para diminuir a medida da cintura, porque vamos lembrar que eu tinha dito aqui no começo que é um anti-inflamatório, e os anti-inflamatórios, quando eles tiram essa condição de inflamação, e a obesidade é uma inflamação, que a gente precisa lembrar o tempo inteiro, que as inflamações, elas fazem com que as células fiquem mais susceptíveis a desorganizar o seu DNA e originar células tumorais. A obesidade, além de fazer isso, ela faz com que as células fiquem mais susceptíveis. Eu que agradeço, Débora. As células ficam mais susceptíveis ao recebimento de outras moléculas estranhas, por exemplo, vírus. Então, a obesidade, que são células inflamadas, né, dá espaço tanto para tumores, né, para doenças degenerativas, quanto para inflamações ou para parasitas, né, penetrarem nas células, porque diminui a imunidade celular. E quando eu tomo um anti-inflamatório, isso melhora muito a minha imunidade, melhora muito a minha inflamação, é como se fosse um ibuprofeno, tá? Só que é na própria alimentação, que não precisa nem de ser suplementação, se eu estiver comendo os alimentos funcionais variados de uma maneira geral e aumentando a concentração de peixe na minha dieta. Lembrando que o peixe não pode ser frito jamais, né? Porque se o peixe for frito, aí essa gordura vai ficar saturada, e uma vez por semana a gordura saturada já traz um comprometimento cardiovascular grande. Então tem que ser o peixe cru, por isso, para poder ter o óleo na função real, porque as temperaturas, elas fazem com que as moléculas que antes eram insaturadas se tornem saturadas, e aí, em decorrência disso, não é nenhuma vantagem para a gente fritar, né, esse peixe. No caso, ou você come o peixe frito, ou você faça o peixe ensopado, ou diminui as temperaturas em que você está fazendo, para não perder essas propriedades. Por isso que na maioria das vezes recomenda-se a suplementação em cápsula, porque ali já está da maneira correta, que o organismo vai receber sem que tenha nenhuma perda de propriedade, porque senão você também está jogando dinheiro fora, porque não é tão barato assim, né? O ômega 3, por exemplo, tirado do krill, né, que é um crustáceo, que também tem muito ômega 3, ele também é muito valorizado no mercado, às vezes com preços muito altos, e a gente precisa avaliar isso, porque se você está comprando
esse material aí para poder não perder as propriedades. Então, a maneira com que você consome esse tipo de alimento vai fazer muita diferença. Aí o Flávio está perguntando assim, se assado pode, né? Quando você eleva as temperaturas, normalmente você realmente perde algumas propriedades. A maneira mais correta de se comer é cru. Por isso que eu falei lá dos esquimós, né? A gente às vezes traz para a cultura da gente algumas coisas que parece que são boas, mas que a gente na hora de fazer a gente muda o jeito e aí já não fica igual, né? Igual consumo de algas e de peixes que as pessoas às vezes querem fazer no sushi, aí quando chega aqui no Brasil faz o sushi frito, o peixe é o peixe criado dentro de lugar fechado, criado com ração, sendo que normalmente quando isso é feito de uma maneira correta, os peixes têm que ser criados em lugares em que eles tenham vida mais ativa e às vezes eles até colocam predadores dentro dos ambientes em que esses peixes são criados para poder eles terem movimento e formarem bem esses nutrientes e ainda comem esses peixes cru. Então a melhor maneira de comer é cru. Toda vez que você aumentou a temperatura, a propriedade já não é a mesma. Então, se você faz um cozimento que vai quebrar essa propriedade, na verdade, a melhor maneira aí teria que ser você usar as cápsulas, tá? Porque se você já come de vez em quando, ainda come ou frito, né? Ou assado menos pior que frito. Porque frito você colocou uma outra gordura, essa outra gordura já é saturada, ainda vai saturar o óleo que estava lá dentro e aí a propriedade é zero. Comeu o peixe, mas não com essa propriedade que seria do ômega 3, tá? Tanto que são peixes de águas frias e profundas, né? As águas que eles vivem já são frias, então qualquer aquecimento já faz essa propriedade ser extinta. E até para guardar as cápsulas você precisa de guardar em lugar que não tenha iluminação, com a caixa bem fechada e tudo, e abriu, consome esse lote que você comprou, normalmente vem 60, 120 cápsulas, porque a gente toma mais de uma cápsula de cada vez e aí consome-se muitas, tá? Mas tem que ter esse cuidado de guardar, porque senão perde-se a propriedade, né? As embalagens, então, são importantes nisso e os alimentos funcionais também, como que a gente usa, porque senão perdeu a função. Tudo que a gente vai fazer, a forma in natura é uma coisa. Às vezes você lê no rótulo a fórmula que está ali in natura e você vai mudar a propriedade, aí já não está valendo mais. Agora, uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui também são os valores calóricos de cada coisa dessa. Porque tem calorias. Aí na hora que você for ler atrás aqui da caixinha, você vai ler quantas calorias que tem em cada cápsula e multiplicar por quantas que você está tomando. E isso vai ter que ser registrado naquele seu valor calórico que você come ao longo do dia. Porque o único pecado que tem nos alimentos funcionais é a quantidade, porque eles são bons, né? Eles trabalham para que o seu organismo funcione melhor. Mas se você come acima do índice calórico que você poderia consumir, aí não tem jeito, porque o alimento ele não te emagrece, não te engorda, mas a quantidade desse alimento sim, porque eu estou falando aqui de um alimento que é gordura, e que tem 1 grama tem 9 calorias, ao passo que, quem que falou aí? A Érica, oi professora, oi, tudo bom? Então, na verdade, quando eu estou consumindo isso, eu estou sempre de olho na quantidade que eu vou consumir para poder reduzir outras coisas que eu já estou consumindo. Então, vou fazer uma suplementação, vou usar X cápsula. Foi me prescrito que eu use tantas cápsulas por causa da minha atividade física, ou da minha atividade cerebral, ou de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou lá pegar quantas cápsulas. Aqui está escrito por 2 cápsulas, tem 21 calorias. Aí me prescreveu 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Então, vai tomar 3 vezes ao dia 6 cápsulas. Então, você vai ter que multiplicar essas calorias por 6. Então, no seu protocolo de calorias que você precisa ter diária, né?
Vamos imaginar que você está consumindo aí 2.000 calorias. Tem que inserir as calorias dessas cápsulas, porque isso no final conta. Ela não está aqui para te engordar. Ela está aqui até para melhorar a sua atividade corporal em relação à gordura. Mas se você toma isso e come outras coisas desesperadamente achando que isso vai fazer alguma coisa, não vai. São aquelas pequenas atitudes que eu falo que vai mudar a vida de muita gente. É a pequena atitude que você toma de fazer uma suplementação e incorporar essa ideia da alimentação que você está fazendo com a suplementação nova que você começou a fazer, né? Então, tudo isso aí faz com que você acrescente, melhore a sua qualidade de vida, melhore a sua saúde, melhore o seu conhecimento a respeito daquele alimento, mas não faz com que ele diminua as calorias que ele tem. Então a gente precisa colocar lipídio na dieta. Não é à toa que a dieta mediterrânea ultrapassa em todos os tempos, porque ela tem esse equilíbrio e tem gorduras nelas que são gorduras funcionais, que são gorduras essenciais, ácidos graxos essenciais para o nosso funcionamento corporal, ácido graxo que dão a resposta que melhora o seu estado de fadiga pós-atividade física, ácido graxo que faz com que você consiga ter um tempo maior de atividade física utilizando os ácidos graxos e os carboidratos, poupando a sua proteína, é claro que então poupando a sua estrutura muscular, para que você não perca o seu músculo durante a sua atividade física. Isso é que os lipídios fazem, eles não são só reserva de energia e bolas de gorduras que a gente vai olhar no glicômetro, né? Não é apenas isso. Então, a importância do lipídio, inclusive, em relação à membrana, em relação à proteção fisiológica da membrana, é muito importante, porque se não fosse o lipídio, a gente não teria como proteger as proteínas, porque os lipídios não são solúveis em água e eles fazem esse papel biológico muito importante, né? Então, eu continuo aqui com essa questão da gente fazer sempre essa alimentação e saber que suplementar não é suplementar apenas com aminoácidos, né? Não é um tipo de suplementação apenas que a gente entende como suplementação para formar musculatura. Eu posso proteger a minha musculatura. Então, essa é uma suplementação protetiva das células nervosas, protetiva das células musculares, né? Protetiva de inflamação celular. Então, quer uma suplementação melhor do que essa? Se você ainda não pensou nisso, né? Pergunte aí para o seu médico, né? Para a pessoa que te acompanha no seu estado metabólico, para o seu metabologista, para o seu nutricionista, quem te acompanha e conhece os seus índices glicêmicos e de colesterol, porque isso é necessário, que a gente tenha um acompanhamento para que você saiba o que você tem que suplementar, tá? É individual, mas é uma possibilidade de que talvez você esteja precisando disso. Inclusive porque durante essa pandemia, durante esse tempo todo em que a gente ficou privado de algumas atividades físicas, então muitas pessoas também ficaram aí em estado depressivo e tem uma função também relacionada a essa questão da depressão, que as gorduras elas ajudam, né, a melhorar esse estado, justamente por causa dos neurônios que ficam mais ativos quando a gente consegue ter uma concentração maior de ômega 3. E a gente come muito pouco o ômega 3 e a gente não consegue produzir nem o ômega 3 e nem o ômega 6. O ômega 9, ele já é produzido a partir do 3 e do 6. Porque são esses ômegas, né? Ômega 6, ômega 3 e ômega 9. Então, esses aí, os que são essenciais, são aqueles que a gente tem que comer. E os que não são essenciais são aqueles naturais, que a gente consegue produzir naturalmente, que é o ômega 9. Toda vez que você lê num rótulo, então, que tem ômega 3, tem, mas às vezes a proporção é muito pequena. Aí olha qual dos ômega 3. Se é o EPA, se é o DHA,
ou se é o ALA, né? E desses aí, o que tem maior concentração cerebral, né, que eu já disse, 60% do nosso cérebro é esse tipo de gordura, é o DH e depois é o EPA, tá? E aí é importante porque quando a gente está pensando em ácido graxo o tempo inteiro, a gente está pensando que ácido graxo é só gordura ruim. Mesmo o ácido graxo saturado, né? A gente tem ácidos graxos saturados que têm funções importantes, que se eles forem de cadeia média, como tem aí na gordura de coco, a gente também pode usar. Os ácidos graxos saturados também, que tem no chocolate, também, né, no cacau, a gente pode usar, porque eles conseguem ter substâncias que reativam a ação deles e eles são importantes no organismo e não aumentam o colesterol. O problema nesse caso aí é que a pessoa vai fazer o chocolate, ela não usa o cacau puro, aí ela coloca leite condensado. São essas misturas, aquele modo de fazer que a gente estava falando aí, né? Como se fazer esse cacau, como manusear isso. Aí vai fazer o chocolate branco, que é o chocolate feito só da manteiga de cacau, que já não tem mais nada de cacau. Então, nesse caso, eu já mudei as propriedades que eu queria no início, e aí o que eu estou utilizando já são açúcar refinado e tudo isso no final vai virar gordura, e aí vai virar gordura ruim, que é a gordura que fica na região da cintura. Então o que a gente precisa é de proteger o nosso coração, de proteger os nossos órgãos e de entender quais são esses alimentos funcionais e que tem essa gordura, tá? Outro alimento também que a gente pode usar é o abacate. A questão, lembrando aí sempre, a quantidade de calorias, porque é um fruto muito grande, né? E a gente não pode pegar um fruto desse e degustar rapidamente assim, porque tem uma quantidade de calorias grandes, mas é uma gordura excelente que você pode comer aí 2 colheres de sopa, que dá legal e tem gordura insaturada e que faz bem. Então, se você tem uma alimentação às vezes que não tem gordura nenhuma e está trocando as gorduras por carboidratos refinados, tá tudo fora da ordem. Porque é preferível você comer uma gordura boa do que um carboidrato refinado, já que o carboidrato, que é o carboidrato refinado, ele vai se transformar em gordura, e em gordura que é uma gordura para depósito, e essa gordura boa, o que ela vai fazer é fazer conversões dentro do seu organismo e ser utilizada com essas funções protetivas que eu tinha dito aí, tá? Então, o que eu tinha para falar era só isso hoje. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, né? É muito bom a gente poder trocar ideias com quem quer saber, e o conhecimento, ele é muito importante para que a gente tome pequenas medidas e melhore situações na nossa vida que pode resolver grandes problemas. Pequenas atitudes, isso pode mudar a vida de muita gente. Até a próxima Cintura Fina.